Olá, hoje é dia 31 de outubro e você está ouvindo o 7º episódio do Ainda Sem Nome. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César e de São Paulo falo o Felipe Menren. E aí, meu caro, como é que tá? E aí, Caio, tudo bem? Como é que foi de semana? Bom demais, com o mais puro sotaque mineiro. Na sexta-feira aqui a gente estava numa roda de amigos aqui, a gente estava discutindo sobre como que o sotaque mineiro ele causa estranheza na primeira conversa com o paulistano. É. Mas às vezes te tratam como alho, mas tudo bem, isso passa. Mas enfim, como eu estou inserido aqui, mais do que inserido, né, faz sentido. Mas enfim, vamos lá que para este 7º episódio, estamos tentando manter a meta de fazer uma coisa mais concisa, mas sem perder a profundidade. Para começar, cara, da mesma forma que na semana passada, eu queria dar uma ressaltada num evento que vai acontecer. Esse é mundial. É o Dia Mundial da Usabilidade, então não é uma coisa localizada aqui em Belo Horizonte. O Dia Mundial da Usabilidade acontece agora, no dia 10 de novembro, é sempre a segunda quinta-feira do mês de novembro, o Dia Mundial da Usabilidade, que não é feito única e exclusivamente para especialistas, mas sim para a comunidade em geral, especialmente quem trabalha de alguma forma com desenvolvimento ou quem tem algum interesse nesse mundinho que a gente vive do desenvolvimento de soluções interativas. E nesse ano o tema é educação, então eu acho que por todo o Brasil as pessoas vão poder participar e por todo o mundo, porque são mais de 200 eventos em 140 países e, como não poderia deixar de ser, no Brasil a gente vai ter um bocado de coisa acontecendo, né? Eu sei que no Espírito Santo tem, Curitiba sempre tem, no Rio Grande do Sul tem, São Paulo provavelmente vai ter, né? Não pode deixar de ter. No Nordeste eu acho que no Recife tem e aqui em Belo Horizonte tem. Você pode conferir a programação completa de todos os eventos do Dia Mundial da Usabilidade no site da UPA, que é a Usability Professionals Association. O endereço é worldusabilityday.org. Ou se você quiser detalhes sobre o Dia Mundial da Usabilidade aqui em Belo Horizonte, o endereço para você clicar aí é diamundialdausabilidade.com.br. Acho que vai ser muito bacana. Dessa vez a gente vai fazer um esquema aqui em Belo Horizonte bem intimista, no Take, que é um restaurante de comida japonesa que tem ali na Avenida Professor Moraes. Vai ser no lounge do Take, no segundo andar ali, tem um telão, as pessoas vão fazer algumas apresentações rapidinhas e vai ser um esquema mais para quem estiver lá trocar ideias sobre usabilidade. Então vai ser muito interessante. Quem se interessa pode ir, porque o assunto não é de maneira alguma desencorajador. Eu acho que é desafiador para quem quiser ir lá e trocar uma ideia com a gente. O legal eu participei aí em Belo Horizonte do Dia Mundial da Usabilidade em 2006. Foi o primeiro? Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi na PUC, né? Foi na PUC. A gente tem feito desde do primeiro Dia Mundial da Usabilidade, a gente fez na Universidade Católica e agora vamos fazer um pouquinho diferente, fazendo um horário diferente, né? Vai ser à noite, assim mais pessoas podem ir, não precisa matar o trabalho e pode ser uma coisa mais descontraída, né? Tem até vai ser num restaurante, então você vai lá, come uma comidinha, toma uma bebidinha e bate um papinho sobre usabilidade. Isso é legal demais. Mas eu lembro que em 2006, foi esse ano que eu fui, eu estava começando um trabalho numa empresa lá em Lagoa Santa. Uhum. E envolvia, uma das minhas atribuições era redesenhar o projeto de internet da empresa. Eu lembro que algumas coisas que eu escutei naquele dia caíram meio com uma luva, assim, pro que a gente tinha que fazer mais para frente. Era o começo do trabalho, então ainda tava assim, nem a agência a gente tinha escolhido ainda, mas foi legal porque já deu um direcionamento interessante pro projeto. Eu acho que é legal assim, você ver quando as pessoas elas se interessam por usabilidade sem saber do que se trata, ou sem saber conceitos, assim, sabe? O cara, ele usa, com perdão do trocadilho, ele interage com um tanto de coisas sem saber que aquilo ali faz parte, entendeu? Do processo. E aí, quando eu falei do que eu tinha aprendido naquele dia em 2006, meio que a cabeça das pessoas abriu. Nossa, realmente, olha que interessante e tal.
Eu acho até que assim, eu vou fazer um convite adiantado, mas eu acho que quem é entusiasta, igual você falou, quem é entusiasta sem estar envolvido diretamente, acho que deve ir, né, Caio? Para Sim, conhecer um pouco mais, trocar uma ideia, etc. sim, sim. Acho que vai ser um esquema muito bacana. A ideia é justamente as pessoas conversarem e, enfim, quem sabe daí não sai um aprendizado, uma parceria ou conhecer coisas novas e pessoas novas, né? O esquema do Dia Mundial da Usabilidade é justamente colocar as pessoas em torno de uma ideia. Nesse ano a ideia é educação e o plano de fundo aí é tornar a vida das pessoas mais fácil, né? Então, acho que todo mundo que quer de alguma forma que isso aconteça pode tirar um bom proveito, né? Então, fica a dica aí, né? Daqui a 9 dias, né, a contar de hoje, é o Dia Mundial da Usabilidade. Então, é isso aí. Então, vamos embora. Vamos embora, agradecer as pessoas que têm contribuído e dado opinião no nosso site, o aindasemno.me, Isso. que, bom, no sexto episódio, o Narcélio Filho, o Luiz Carlos, o Álvaro Braga, um comentário muito bacana, a gente podia até, num momento depois, dar uma decupada no que ele falou. Uhum. Bom, recebi outros feedbacks também por outros meios. A Aline Ferreira, mais uma vez, comentando. Uhum. Eu acho que é isso aí, gente. Por favor, comentem, opinem, critiquem, enfim. A casa está aberta sempre. Exatamente. Tem ainda a Helena que comentou e deu uma compartilhada muito bacana lá, e deu uma espalhada na ideia do Ainda Sem Nome. Muito obrigado. Fez isso lá com a nossa página no Facebook. Então, se você tiver aí no Facebook, o endereço é facebook.com/asnome. Né? Depois o próprio Luiz falou, me mandou um e-mail que já existe uma página no Facebook de alguém que se chama Ainda Sem Nome. Então aí eu descobri por que a gente não conseguiu colocar o URL Ainda Sem Nome. Então ficou AS Nome, né? Ainda Sem Nome. Lá no Facebook, dá uma procurada, você vai achar. E assine o nosso feed via iTunes ou o seu gerenciador de podcast preferido. E se for o caso, se tiver um tempinho aí, faz um reviewzinho, fala o que você achou, marca umas estrelinhas pra gente lá no iTunes, porque isso ajuda bastante a fazer a ideia do nosso programa se espalhar. Beleza? Então, me perdoe se eu esqueci de alguém que comentou, que falou alguma coisa do programa. Estamos sempre atentos ao que vocês falam e, não sei, a gente acaba esquecendo na hora do vamos ver aqui da gravação de deixar isso bem na nossa cara aqui para agradecer. Mas, enfim, vamos, na medida em que a gente for lembrando, a gente vai falando. Valeu, pessoal, muito obrigado. E vamos falar dos nossos assuntos de hoje, né? A gente começa com uma mudança que está caindo nas caixas de todo mundo hoje que tem conta no Google e que usa o Google Reader. Finalmente está sendo implementada, né? Está sendo proliferada aí pelas contas do Google as mudanças no Google Reader. Isso chegou para você hoje, Cabeça? Cara, eu cheguei agora, para fazer o podcast, quando eu dei logado aqui no Google, apareceu bem-vindo ao novo Google Reader, enfim, agora eu estou começando a entender ele aqui. Uhum. De primeira, assim, eu gostei. Pois é, eu vou fechar com você, viu, Cabeça? Embora as pessoas estivessem já protestando antes de ver as mudanças efetivadas, o que, poxa, nem precisa falar que não é uma atitude das mais legais, né? Você nem sabe o que vai acontecer, você só ouviu ou leu alguma coisa, ou uma declaração da empresa falando nós vamos mudar e já começa a protestar, sei lá, não é bem por aí, né? Mas enfim, eu fecho um pouquinho com você, cara. Eu vi as mudanças e não desgostei, não. Eu estou achando que são bem coerentes com a estratégia do Google, né? Uma coisa que o Daniel Orlandini já havia pedido para a gente falar na semana anterior, né, na semana passada, sobre essa política do Google de centralizar as coisas, uma coisa que ele chamou de forçação de barra. Bem, eu enxergo isso como uma ação muito coerente do Google, né? Ele não quer se perder numa quantidade enorme de ferramentas que às vezes se replicam. Então, uma parte social do Google Reader foi substituída pelo compartilhamento no Google+. E
enfim, eu não vejo algo muito negativo nisso, não. Eu vejo uma coerência e acho que as coisas podem, não sei, ficar mais fáceis para as pessoas, sabe? Eu entendo o Google Reader como IRSS, assinar feeds e ler feeds e por aí vai. Eu entendo isso como algo muito trivial, mas eu sei que não é trivial para as pessoas comuns, as pessoas que estão usando o Facebook, estão agora chegando no Google+, estão começando a utilizar o Google+. Essas pessoas às vezes não têm o domínio, não sabem o que é RSS e não sabem como usar, como fazer um uso bacana dessa tecnologia. E eu acho que essa mudancinha do Google Reader e essa integração com o Google+, de alguma forma proporcionam um maior entendimento desse usuário comum, desse usuário médio, dessa ferramenta que é o RSS. Quem sabe isso vai tornar a disseminação de notícias um pouco mais fácil, né? Eu gostei muito e era uma coisa que eu sentia falta antes no Google Reader, que era o de compartilhar diretamente para o Google+. Então, para eu compartilhar no Google+, eu dava um share, né? Eu compartilhava o item e isso acabava aparecendo lá dentro do meu perfil, nos meus itens compartilhados do Google Buzz. Então, o Google Buzz já não existe mais, o Google Reader foi modificado e agora as coisas que a gente compartilha lá podem ir direto para a nossa stream no Google+. Eu acho que isso é muito bacana. Né, assim, vai fazer de alguma forma RSS chegar a outras pessoas. Com relação à parte visual, poxa, está casando com o que a Google tem feito em todos os seus produtos, né? Assim, o Google Docs ficou, eu acho muito melhor. O Google Reader eu ainda não acostumei com o visual dele, as coisas estão com um espaçamento maior, mais espaço em branco, então assim, menos elementos na tela. Eu estava acostumado a ter muito mais coisa na tela para poder visualizar mais informação e agora isso está diferente, né? Então eu ainda tenho que acostumar, mas eu não estou vendo com maus olhos não, sabe? Assim, eu estou otimista. Né, assim, pode ser que a minha opinião mude daqui a alguns dias, quando eu estiver mais acostumado ou não acostumado com a ferramenta, mas a princípio eu acho que o Occupy Google Reader que a galera fez e os protestos, eles, bom, você tem como dar uma exportada nos seus itens compartilhados anteriormente, você tem, né, de alguma forma dar uma integralizada disso em outra ferramenta, importar num blog, para você não perder o histórico dos seus itens compartilhados, mas eles vão estar lá no seu perfil do Google+. Né? Eu acho que é interessante a gente olhar que o Google está querendo evitar cometer o erro que o Yahoo cometeu, de ter um monte de produto semelhante. Então eles estão tentando diminuir a quantidade de produtos e, a meu ver, está muito bacana. Eu particularmente, estou muito feliz com o Google+, e hoje é a minha ferramenta primordial de compartilhamento e de observar o que está acontecendo. E, enfim, Facebook eu entro raramente, apesar da gente ter a nossa página lá, eu entro com uma frequência muito menor do que eu uso o Google+. Né? Enfim, eu estou olhando com bons olhos, mas eu estou falando demais também. Cabeça, por favor. Não, eu tô aqui, só estou ouvindo, mas aprendendo. Eu acho que, assim, essa nova... quando o Google resolveu redesenhar as ferramentas, eu particularmente gostei muito, assim. Exatamente o fato de ter menos elemento visual, de ter mais espaço entre as coisas, me deixa mais confortável, assim, sabe? Uhum. Às vezes eu entro numa conta, outro dia eu entrei numa conta de e-mail que eu tinha, que eu não usava, nem entrei até para apagar e falei, putz, esse era o jeito antigo, sabe? Era estranho, não é legal. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu acho curiosa, assim, foi quase o linchamento público que o Google Buzz sofreu quando o Google assumiu que ia fechar o produto, assim. E muita gente viu isso, é uma bosta, não dá certo, esse produto é uma merda mesmo, etc. Mas
Pô, Caio, assim, você tem que primeiro experimentar para ver se vai dar certo ou não vai dar, né? Sim, sim. E você tem que, enfim, dar um tempo para a ferramenta, né? Eu acho que as pessoas ficam esperando, igual falando do Google Mais aí, ainda hoje, sei lá, eles já estão com mais de 40 milhões de usuários. Ainda hoje eu escuto gente falando, ah, mas o Google Mais é muito vazio. Poxa vida, cara, a ferramenta é muito nova, e tem 40 milhões de pessoas lá já, então não está vazio. Né? De novo, eu vou falar o que eu já falei antes. Talvez você colocou nos seus círculos pessoas que não compartilham muita coisa. Mas se você colocar as pessoas bacanas, você vai ver muita coisa lá o tempo todo, o que é muito legal. E sem mencionar que é uma ferramenta menos complicada de usar do que o Facebook. Tem os mesmos problemas de privacidade que o Facebook. Isso a gente tem que, né, sempre levar em consideração que tudo que aparece ali é público. Então é legal que você segure a onda daquilo que você compartilha. E é mais interessante do que o Twitter, apesar de que o Twitter também deu uma modificada na sua interface esses dias aí, né? Também está distribuindo essa modificação na interface que vai permitir diálogos aninhados nas postagens das pessoas, mais interação com outras ferramentas para poder colocar vídeo e imagens nas postagens de forma mais direta, mas ainda assim eu acho que o Google Mais é um produto mais completo. Né? E não é à toa que por causa dessas facilidades que você tem no Google Mais é que o Twitter se movimentou aí de alguma forma, né? E foi meio concomitante com o lançamento da timeline do Facebook, que para mim ainda não apareceu. Deve ser porque eu uso pouco a ferramenta e porque eu não tenho perfil de desenvolvedor na ferramenta, né? Mas enfim, sei lá, eu acho que, salvas as devidas proporções, o Google está colocando a cara dele à tapa com essas modificações de um produto como o Reader, que estava há muito tempo parado, não parado estanque, porque ele tem uma base de usuários muito grande, mas estava assim, sem mostrar nada novo, né? E de grande representação. Então eu acho que tá bem coerente com o resto das ações do Google e, sei lá, vamos ver para onde que a coisa vai. É engraçado que, fazendo um parêntese sobre essas minhas observações, eu tenho certeza que tem gente ouvindo aí agora e falando, pô, o cara é mó fanboy do Google e tudo mais. Poxa vida, sei lá, gente, não tem tanto fanboy da Apple, deixa eu ser fanboy do Google, então, tem cara aí que... Ser fanboy da Apple vale. Ser fanboy, Ser fanboy do Google não pode. Você pode se regurgizar quando aparece um novo iPhone, um novo iPod, um novo MacBook. Agora, poxa, se eu acho que o Google tá acertando, tá errado, né? Tem que criticar o Google. Não é bem por aí, né? No dia que aparecer um fanboy da Microsoft, então, meu amigo. Porque assim, você não pode nem falar que... E a gente fugiu do assunto, mas tá valendo. Você não pode nem falar, por exemplo, que qualquer telefone vindouro que tenha um Windows Phone pode ser bom, entendeu? Não pode. É pecado. É pecado. Enfim, eu sou usuário de Android e pelo que eu vi da interface do Windows Phone 7 aí, me pareceu muito bacana. Eu acho que a parceria com a Nokia é bastante providencial. Não sei se vai dar tempo de salvar, mas isso a gente está falando do ponto de vista de quem está aqui na ponta da lança, né? Saiu um negócio novo, sei lá, eu vou lá e compro. Então eu acho que para essa galera que ainda usam os HTCs com Windows, sei lá, versão móvel 6.5, para essa galera que tem uns Nokias E71 e por aí vai, e que na hora de comprar um novo telefone vai considerar um Nokia, vai se dar muito bem utilizando um Windows Phone 7 e, enfim... a gente tem que lembrar que o Xbox representa uma parte aí da Microsoft que mostra que ela é uma companhia muito inovadora, né? Eu acho que a gente não pode deixar de considerar isso de maneira alguma. É um produto muito melhor acabado do que, sei lá, o grill do George Foreman lá da Sony, né? O PlayStation 3. E para fazer uma confissão, eu tenho hardware da Microsoft e gosto muito. Eu tenho os meus teclados e mouses aqui, são todos Microsoft. E, poxa, são peças muito bem acabadas, eu gosto, apesar de usar o nosso amigo Ubuntu
e hoje tendo feito o upgrade para a versão 11.10 e estar muito feliz. Mas enfim, Google Reader com mudanças, assunto abordado. Eu quero saber o que as pessoas que escutam o nosso podcast e usam o Google Reader acham disso. Se você nunca ouviu falar no Google Reader, não faz ideia do que é RSS, poxa vida, dá uma googlada aí no Google Reader, dá uma googlada em o que é RSS, que eu tenho certeza que isso pode ser uma mão na roda para você. Beleza? E aí depois você me fala, você comenta no nosso post o que você acha dessa nova interface do Google Reader, embora você não vá ter referência da anterior. Mas enfim, eu quero ver. Agora, e se a pessoa quer dizer, ela não tem acesso ao Google Reader no ambiente de trabalho, cara? Como ela faz? Pois é, esse é um assunto que já é o nosso segundo item de pauta de hoje, né, cara? Essas empresas e essas instituições que censuram ou cerceiam o acesso dos funcionários ou de quem quer que seja, que esteja ali dentro do ambiente da empresa, a determinados conteúdos. Esse exemplo do Google Reader é interessante, né? Eu não tenho notícia de empresa que bloqueia acesso ao Google Reader, mas empresa que bloqueia acesso ao YouTube, empresa que bloqueia acesso a blogs, e bloqueia acesso a Facebook e a Twitter, isso tem para dar com pau, né? E sei lá, cara, a minha postura vai ser sempre a de que o acesso tem que ser livre. O cara que tem que ter a noção da hora que ele vai acessar ou não vai acessar determinado conteúdo. Sei lá, o que você acha disso, cara? Onde você trabalha, as coisas são censuradas? São totalmente, não, tá vendo? Eu falar totalmente e você ia completar com censuradas, aí dá a impressão de que são totalmente censuradas. Não, elas são totalmente liberadas. Que bom. Muito bom. E assim, embora, aliás, a gente concordando pela segunda pauta seguida, um comentário até que eu já ouvi era assim: pô, vocês tinham que quebrar mais o pau, vocês estão muito bonzinhos um com o outro. Calma, gente, isso um dia vai acontecer. Mas se a gente se a gente discordasse em tudo, sei lá, a gente não toparia fazer um podcast, né? Eu não ia topar toda semana pegar o telefone e ligar por cabeça pra ficar brigando com ele. Não é meu estilo, viu, galera? Mas a questão é essa mesmo, cara. Eu acho que tem que ter o bom senso do profissional que está lá trabalhando. O que acontece assim, no meu caso, o YouTube, ou qualquer outro site, Facebook, etc., é um depósito gigante de referência para quem trabalha com criação, entendeu? YouTube, Vimeo, etc. E, pô, você não vai negar acesso a esse tipo de conteúdo, você está querendo que a pessoa dê um tiro no pé. Quer dizer, você está dando um tiro no pé do seu negócio, penso eu. Sim, sim. Né? E igual você cercear acesso a alguns blogs, poxa, a gente já falou disso antes. Blogs hoje eles são muito mais confiáveis, ou a chance de você ter informação que não vai aparecer em um grande portal, essa chance é muito maior quando você tem acesso aos blogs. Né? É uma opinião totalmente pessoal, muitas vezes independente, não vou falar todas as vezes, mas grande parte delas ela é uma informação independente. Então ali você pode ter, você está tendo condição de ler coisas que são muito mais confiáveis, pelo menos em um determinado ponto de vista, do que se você não tivesse acesso a isso, entendeu? Assim, que medo que eu tenho de um lugar que deixa o cara acessar o UOL, mas não deixa acessar um blog. Ou pior, deixa acessar o UAI, mas não deixa acessar um blog, entendeu? Nossa senhora, Pois é engraçado, né, que parece que as ferramentas dos grandes grupos de mídia, elas são mais aceitas, embora tenham uma capacidade emburrecedora muito maior do que um blog ou do que um Twitter da vida, né? Isso não quer dizer que a gente está falando que é um gancho para o povo pensar assim, lá vão eles falar, eles vão falar mal mais uma vez dos grandes portais. Não é isso, gente. O ponto
o grande lance é ter bom senso no acesso e não você dizer que todos os seus empregados são burros, sacou assim? Exatamente. Eu acho que é nesse ponto que eu queria chegar, viu, Cabeça? A minha argumentação nesse sentido é sempre em direção a esse ponto. Quando você cerceia o acesso do seu funcionário a um determinado conteúdo, você está chamando esse funcionário de incapaz. E, em consequência disso, você está se chamando de incapaz, porque você não foi capaz de selecionar uma pessoa decente para trabalhar para você. Porque quando você censura a internet com o argumento de que as pessoas não sabem lidar com a liberdade, você está sendo muito autoritário, você está sendo muito, excessivamente, eu diria, excessivamente inocente de achar ou de não acreditar no potencial do camarada de decidir se é a hora dele dar uma olhada no Twitter, se tem uma coisa interessante, ou se é a hora dele fazer algo. Quem sabe se você cobrar de uma maneira mais adequada e você educar o cara, se você tem essa pretensão, você educar o camarada para falar para ele, olha, tá livre, mas, né, com a liberdade vem responsabilidade, use com moderação, use aí de forma que isso não atrapalhe o seu rendimento, porque se começar a atrapalhar seu rendimento, eu vou ser obrigado a te mandar embora. Né? Não porque você está acessando o Twitter, mas porque você não está fazendo o que você deveria fazer. Então faça, cobre as pessoas, cobre das pessoas os resultados das coisas e não um comportamento que tenha que ser idêntico ao seu. Né? Sei lá, e as pessoas que gostam de trabalhar escutando música? Deixa elas levarem lá um headphone, se elas não têm que ficar interagindo com outras pessoas o tempo todo, o trabalho delas é mais solitário, qual é o problema delas escutarem música? Né? Qual é o problema de deixar as pessoas usarem o Skype na empresa? Isso pode te dar uma economia, amigo. Né? Certa vez eu fui entrevistado por uma pessoa de jornal e essa pessoa me fez uma ligação interurbana. E ficou, a ligação ela ficou, sei lá, mais quase 50 minutos, a gente ficou ao telefone, e eu falei, poxa, mas você não pode me ligar no Skype? Ela, não, aqui no jornal a gente não pode usar Skype. Falou, poxa vida, mas que quanta bobagem, né? Por que você não pode usar o Skype? Né, assim, o medo do seu patrão é de que você fique batendo papo o dia inteiro. Pô, se você ficar batendo papo o dia inteiro, você não vai produzir, e porque você não está produzindo, você vai ser mandado embora. A pessoa vai aprender isso, né? Nem que seja as duras penas, sei lá. E aí você vê no Skype planos de R$3,99 por mês, sabe? Imagina a economia que isso não gera, cara. Ah, mas eu vou ter que gastar com banda. Põe na conta, cara. Você vai ver que investir em banda vai ser muito mais barato do que pagar ligação interurbana. Isso é um fato. Exatamente. E você, quando você faz isso, eu repito, você está sendo, está se chamando, está passando recibo de tolo quando você faz isso em qualquer que seja a instituição. É muito mais interessante você liberar o acesso e conscientizar as pessoas. O mundo vai ser um lugar melhor. Aí alguém pode argumentar, mas isso vai demorar muito tempo, isso não é algo que a gente consiga executar rapidamente, cara, que você está sendo muito utópico. Não, mas se a gente não começar, a gente nunca vai chegar ao ponto em que as coisas estão do jeito que a gente gostaria que estivessem. Então a gente tem que começar em algum momento. Começa liberando o acesso e enxerga o relatório de distribuição de banda ou de como que as coisas acontecem aí nos logs da sua empresa. Vê que você vai ver, eu tenho certeza que nos primeiros dias as pessoas vão ficar deslumbradas e acessar tudo que elas podem e vai chegar um momento em que elas vão sacar, poxa, isso está aí para mim o tempo todo, eu não preciso ficar o tempo todo pendurado. Né? Eu posso, sei lá, segurar a onda. Né? Se você só libera uma vez ou se você nunca liberar, quando que o seu funcionário vai ter a noção de quantidade de tempo que ele está passando ou se isso está atrapalhando a produtividade dele? Né? Eu me lembro de duas coisas aqui. A primeira coisa é um episódio daquele seriado Friends. Você assistiu Friends? Cabeça? Demais. Pois Demais. Tem um episódio que aquele Chandler e o... Como é que chamava o cara que morava com Chandler? Joey. O Joey Tribbiani, que eles descobriram acidentalmente que estava liberado o canal pornô na casa deles.
E aí eles não desligavam a televisão e não mudavam de canal, com medo de, se eles mudarem, aí desabilitaria o canal pornô liberado e isso seria um grande prejuízo. Então eles ficavam lá com a televisão ligada o tempo todo, sei lá, 9 horas da manhã e a pornografia passando na televisão. Quando a pessoa ela tá fazendo alguma coisa e descobre algo assim, é lógico, e descobre que tem o acesso e suspeita que esse acesso pode ser cortado a qualquer momento, ela vai usar que nem uma louca, como esses dois camaradas utilizaram, né, no Friends lá. Mas se ela descobre que o negócio está ali o tempo todo e que está à disposição dela, ela certamente vai assistir no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro para. O negócio não vai para frente. Né? E você vai voltar a ter o uso, a sua preciosa banda vai estar lá disponível para fazer as coisas mais úteis, tipo mandar o seu PowerPoint para os seus prospects e por aí vai. Né? Enfim, e outra coisa que eu me lembro aí, agora eu não me lembro exatamente onde é que eu ouvi ou li, mas é algo semelhante a, ao invés de tentar prender as borboletas, cuide do seu jardim que as borboletas virão. Né? É uma coisa assim você consegue ter uma quantidade maior de areia na sua mão se a sua mão ficar aberta, do que se você fechar a sua mão. Quando você fecha a sua mão, um monte de areia vai embora. Né? Se você pegar a areia da praia aí na sua mão, você ficar com um montinho de areia na mão, a quantidade de areia é maior do que a que você tem quando você fecha a mão. Né? Então, se você fechar a mão, aí, metaforicamente falando, na sua empresa, você proporcionar um ambiente de trabalho que o funcionário, poxa, o cara não pode olhar um e-mail diferente do e-mail, do endereço que você fornece. Que prisão que é essa, cara? O cara não pode olhar um Twitter da vida, olhar um Facebook da vida, enfim, olhar o que quer que seja de ferramenta social que exista. Quando você faz isso, você cria um ambiente de trabalho que o funcionário ele certamente vai preferir trabalhar num lugar onde ele tem um pouquinho mais de autonomia. Né? Então, você vai acabar perdendo pessoas e perdendo talentos e, de novo, você está passando recibo de trouxa, de otário, de achar que o seu funcionário é incapaz. Né? Porque se você acha que o seu funcionário é incapaz, o trouxa, na verdade, é você, que recrutou aquele funcionário e deixou aquele funcionário trabalhar para você. Né? Então, assim, tem algo de muito errado nesse cenário aí. Né? Enfim, eu acho que isso é um grande rant, né? A gente estava falando de rants aí, mas de qualquer forma. Não, mas assim, o que eu acho que é importante deixar claro é que a gente não está falando o cara liberar Playboy, sexy, RedTube e o porn, sei lá que porcaria que seja. E mesmo porque se deixar liberado o cara acessar no trabalho, bicho, aí o problema, honestamente, é do cara que que o bom senso mandou um abraço, né? E aí sim você pode tomar as medidas que sejam cabíveis. Eu acho que deveria ser liberado, cabeça, como uma ferramenta darwiniana, entendeu? Libera. Aí você vai ver quem é o retardado mental que fica vendo YouPorn 3 horas da tarde, né? Durante o expediente. Pô, cara, então deixa eu te falar, vai embora, vai para sua casa fazer essas coisas e aqui é o lugar de trabalho, né? O que a gente está falando é o seguinte: você liberar acesso e o cara tudo. A gente fala essas coisas aqui no mundo, quando fala de utópico, é utópico no mundo, todo mundo tem bom senso e razão, entendeu? Uhum. Que claramente não é o mundo real, mas... O mundo real é o mundo em que todo mundo tem razão, não necessariamente bom senso. A gente vive nesse mundo. Né? Exatamente, perdão. Mas o esquema é exatamente esse, se você liberar o acesso, até porque você pode estar perdendo a chance de saber o que estão falando da sua marca, ou o que os seus concorrentes estão falando, ou as pessoas que consomem o seu produto podem estar falando sobre o seu produto no blog delas e você está aí incapaz de detectar isso, entendeu? Ou nas redes sociais, né? Já falamos disso. Aquele aponta estudo do Estadão que as pessoas que reclamam nas redes sociais têm 7.200% de chance a mais de serem bem tratadas do que quando mandam e-mail no saque. Eu não sei qual que é a porcentagem, não. Eu chutei igual eu chutei da outra vez. Não, mas não tem. Não faz diferença, não, que o Estadão também ele chuta. Então, tá tudo igual.
Mas, enfim, cara, não faz o menor sentido esse tipo de censura, esse tipo de cerceamento. É o jeito errado de se conduzir, sabe, a coisa. Da mesma forma que eu tô para ouvir ou para ler uma argumentação que defenda o hot site, eu tô para ouvir e ler uma argumentação que defenda esse tipo de censura e que me convença. Né? Eu não consigo, ninguém consegue me convencer de que as pessoas devem ser proibidas de acessar alguma determinada coisa na internet. Sei lá, o que tem que prevalecer aí é o bom senso. Ah, mas as pessoas não têm bom senso. Não fale isso. Né? As pessoas não têm bom senso de modo geral, mas na hora que você coloca para o camarada, olha, aqui é um lugar de trabalho, você está com tudo liberado na internet, você pode acessar o que você quiser, mas você tem coisa para fazer. Então você pode escolher. Ou você fica acessando aquilo que você quer, ou você faz as suas obrigações. Quando você fizer as suas obrigações, você tiver no seu tempo livre, aí você faz o que você tiver vontade, amigo. Né? Mas você tem que me entregar esses itens aqui. Quando você tiver isso contemplado, meu amigo, go crazy aí onde você quiser. Né? Mas enfim, é complicado isso, né? Muito complicado. E ouvir as argumentações do cara que cuida do proxy da empresa. Sabe? Esse é o tipo de camarada que, puxa vida, né? Assim, é o tipo do camarada mais difícil de lidar, na minha opinião, sabe? É o cara que cuida do proxy da empresa. Esse é o cara mais, além de ter uma visão muito restrita das coisas, costuma ser uma coisa, um processo de não muito prazeroso de você argumentar que deveria ser liberado ou que não deveria. Né? As vezes que eu já... Né? Mas eu não sei a opinião. Eu acho que o negócio não vem nem dele, assim. Eu acho que está cumprindo ordens, né? Exatamente. Está cumprindo ordens de provavelmente alguém que quando vai ler e-mail pede para a secretária imprimir o e-mail, né? Imprime aí o e-mail que agora anote a minha resposta. E aí, enfim, esse é o tipo de cara que está tomando decisão, né? Então, enfim, eu acho que tá mais do que sacramentada aquela coisa de passar recibo de trouxa, né? Chamar o funcionário de burro, é esse tipo de cara que faz isso, né? É verdade. E, bom... E esse é o tipo de cara que quando, sei lá, tá tomando conta de uma empresa de produção de mídias, vamos colocar aqui no nosso caso, de mídias digitais, mas eu acho que isso se expande a muita agência de publicidade tradicional, hein, cara? É aquele tipo de gestor que, na hora de fazer a compra de software, ele desconversa. Né? E esse é o nosso terceiro assunto. Eu não sei se eu estou sendo muito fora da realidade, cabeça, mas você já viu, ou você sabe de histórias de empresas que usam software não devidamente adquirido? Cara, eu nunca vi, mas eu sei que existe. Eu tanto sei que existe porque eu lembro da época que ambos trabalhávamos em uma agência, onde um dos argumentos de venda de um projeto foi que falaram numa reunião, mas todos os meus softwares são legais. E o cara disse que respondeu assim, pô, mas pelo menos, né? O que espero de vocês é isso. Então, se isso é um diferencial de mercado, você imagina. Pois é. Pois é, e é engraçadíssimo, né? Assim, aquela história, né? Não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? Enfim, não estou falando bobagem aqui quando a gente argumenta que isso acontece. E é uma pena, é uma pena. É muito chato isso. Né, é como você ser uma transportadora e os seus caminhões serem roubados. Né? Você rouba o caminhão e começa a dirigir o caminhão fazendo transporte para os outros. O sentido é o mesmo. Né? Você, sei lá, está fazendo produtos que necessitam de um tratamento de imagens, mas o seu Photoshop é Piratex. Você está diagramando um informativo, mas o seu InDesign, Quark Express, o que quer que seja, é Piratex. Né? Você está fazendo, sei lá, um folhetinho daqueles bem feios e o seu CorelDRAW é Piratex. Né? Ou o seu Windows é Piratex.
né? O seu sistema operacional é pirata. Né? Então, no mínimo muito incoerente isso. Né? Embora exista uma fiscalização, até certo ponto, muita gente burla isso e faz parte daquele processo que a gente vem conversando aqui de detecção de uma falta de profissionalismo incrível nos âmbitos aí da comunicação. Né? Uma falta de profissionalismo gigante quando a gente vê o cara que não registra o funcionário, o cara que paga por fora, o que é algo deplorável, né? O cara que extorque o funcionário, pega um funcionário aí com, sei lá, 10 anos de vivência profissional e oferece para esse cara um salário de R$ 800, né? Assim, falando que o cara tem que trabalhar na empresa para montar portfólio. Né? A gente escuta umas coisas dessas assim e fica realmente decepcionado. E, enfim, esse é o tipo do cara que gerencia um negócio e que não tem o menor pudor em falar, poxa, mas eu tenho, sei lá, mais de 20 máquinas aqui na empresa, será que eu vou ter que ficar comprando Windows para todas elas? Será que eu vou ter que ficar comprando Photoshop para todos esses 10 meninos que estão fazendo aqui? Claro que vai, amigo. Ah, mas é muito caro essa licença. Ué, então vai trabalhar com outra coisa, bicho. Então vai vender jabuticaba na feira, vai fazer outra coisa que é mais barato. Mas, pô, esse governo, os impostos. Pô, então vai fazer outra coisa, amigo. Sei lá, vai para outro país. Né? Então vai empreender, sei lá, em Angola, sei lá, vai para outro lugar, bicho. Né? Mas você tá num país que é assim que as coisas funcionam. A lei é essa. Então, sei lá, ao invés de você ficar reclamando, vota melhor aí. Ao invés de você ficar fazendo a coisa errada de piratear, sei lá, conversa com o seu vereador, com o seu deputado, né? Ah, mas eu nem lembro em quem eu votei. Pô, então vota direito da próxima vez, né? Não vota naquele seu amigo, ou não vota naquele cara que é, sei lá, tão honesto quanto você e que você atendeu nas eleições passadas, né? Então, sei lá, poxa, eu me lembro, cara, há muito tempo, quando ainda eram feitos produtos utilizando o Macromedia Director, e que tinha uma coisa, que era uma regrinha, né? Tudo que você fizer com o Macromedia Director, ou seja, você vai gerar um CD-ROM, no CD-ROM tem que ter a informação de que foi feito com o Macromedia Director. E esse era um jeito de chegar às empresas e verificar se elas tinham comprado o software ou não, né? Era uma das maneiras de verificar isso. E eu me lembro que tinha muita gente que reclamava disso e que falava, poxa, mas o custo desse software é desencorajador. Não, cara, é um negócio que você tem que usar, ué. Né? Acontece de ser software, né? Eu acho que é porque a coisa é digital, as pessoas enxergam menos valor nelas, né? Mas pensa no investimento que um médico tem que fazer em equipamento, em livro e em informação para poder te atender. Esse cara, a coisa não é barata, né? E ele não pode fugir, ele tem que comprar o equipamento, ele tem que comprar as coisas. Né? Pensa numa clínica que vai te atender, ela tem que comprar, sei lá, o aparelho de raio-x, e esse aparelho não é barato. Então é a mesma coisa, você tem que comprar o software. Né? Tomara que esse seja um assunto vazio e que eu esteja completamente errado e que todo mundo utilize software legalizado. Né? Mas a experiência ordinária me mostra que não é bem assim. Né? Empiricamente a história é diferente. A história é bem diferente, né? Você vai ver o cara, é engraçadíssimo isso, né? Assim, o dono da agência vai lá e tuita falando, poxa, estou com a versão mais nova aqui do Photoshop e os filtros e eu sou super fodão e tudo mais. Queria perguntar para esses caras aí se eles estão utilizando uma versão comprada, né? Assim, se eles já receberam a caixinha do Photoshop deles, ou se já faturou no cartão de crédito a compra para ele poder fazer o download do upgrade do Photoshop dele. Enfim, sei lá, cara, eu acho que as coisas estão meio tortas, né? A gente, poxa, se eu não quero usar o Photoshop, eu vou usar o gratuito, então, vamos usar o GIMP. Ah, o GIMP é muito ruim. Ué, então você escolhe, cara. Né, assim, poxa, eu escolhi fazer uma mudança de usar uma interface que é diferente. O GIMP não é ruim, é um excelente software, para o que eu preciso ele me atende e eu não preciso usar nenhum software pirata. Então, beleza. Né? Assim, as pessoas precisam pagar pelo serviço das outras na hora do software e por aí. Né? Aí como é que você fala com relação à música? Sim, aí com relação à música eu me coloco completamente culpado. Eu baixo música e eu baixo, sei lá, filme, eu baixo série. E por que você baixa?
Porque às vezes ficou no cinema muito pouco tempo, ou nem apareceu aqui o filme, ou não passa na televisão a série que eu quero assistir. Então, enfim, não estou tirando a responsabilidade das minhas costas. Eu baixo e pronto. Mas eu paro de baixar quando o produto passa na televisão. Né? O que tem acontecido, a gente estava conversando antes de começar a gravar a cabeça, mas eu acho que o exemplo serve. Eu estou assistindo a segunda temporada do Walking Dead e ela está passando aqui na Fox para mim com 2, 3 dias de atraso com relação ao que passa nos Estados Unidos. Então, eu preciso baixar isso da internet? De maneira alguma. Né? Eu ponho lá para gravar e o meu DVR que grava isso e eu estou assistindo via DVR. Estou pagando a empresa de TV a cabo, uma fábula, mas estou feliz porque eu estou assistindo a série e, enfim, o meu dinheirinho da minha mensalidade está indo lá para quem faz o produto. Então, entrega para as pessoas estão dispostas a comprar. Né? Se você olhar no meu telefone, não tem nenhum aplicativo que veio de origens escusas. Todos os aplicativos foram pagos, porque, poxa, é muito barato, R$2 para isso. Né? R$3, R$10 que seja num aplicativo, é muito barato. Sei lá, piratear aquilo que você usa para fazer o seu serviço, não bacana. Não é um negócio legal. Não é um negócio legal. Né? Faz parte de um conjunto de comportamentos que a gente vem falando aqui que só ajuda a denegrir e a evidenciar a falta de profissionalismo do mercado. Tomara que eu esteja errado e que todo mundo que esteja me escutando aqui agora, esse 7º episódio, esteja escutando indo para um trabalho onde na sua empresa todo o software é legalizado, ou voltando de um trabalho, você acabou de desligar o seu Photoshop e esse Photoshop está lá, a licencinha é uma licença única, só sua, só da empresa que você trabalha. Tomara, né, e que eu esteja errado e que esses últimos 10 minutos do podcast possam ser jogados fora, né, mas não sei se é bem assim. Não sei se é bem assim. Acho que isso aí vai dar uma discussãozinha, vai dar um panozinho para a gente fazer pelo menos uma meia manga aí de discussão a respeito disso. Assim. Mas é um ponto crítico, né, cara? Não tem jeito da gente falar a proposta do podcast, uma hora teria que passar para isso, né? Sobre isso. Então não tem jeito. Sim, exatamente. Não tem como a gente falar de produção de produtos digitais, né? de produtos interativos e deixar essa questão de lado. Poxa, é o mínimo, né? Como você falou aí, é o mínimo, né? Enfim. Chegamos no final, conseguimos fazer a pauta em tempo hábil e não cansativo para os 3 ouvintes. 3 é maldade, né, bicho? Eu tô sendo maldoso. 3 é maldade. Poxa, tem 24 pessoas que declararam gostar da gente no Facebook. 17 compartilhamentos pelo site, só no Facebook. Então não tá tão ruim assim não, cara. Poxa, tá muito bacana, né? Pô, tá aqui... 27 não, tô exagerando. Tá aqui agora, estão 23 pessoas que gostam do Ainda Sem Nome. Se você descontar eu e você, então nós temos 21 pessoas. Pô, 2 dezenas e 1... Olha, 2 dezenas mais 1. Nós estamos bombando, cara. Estamos bombando. Eu tenho certeza que nós temos mais audiência do que, sei lá, enfim. O canal da Dilma, né? Talvez. O canal verdadeiro da Dilma, né? Mas enfim, poxa, espero que estejamos falando de assuntos que interessam e que as pessoas que estão escutando, essas 21 pessoas, se manifestem. Falem aí o que vocês acham desses assuntos que a gente tratou hoje e coloquem as suas ideias e as suas sugestões para a nossa próxima semana. Beleza? Então, dessa ventania danada que está acontecendo aqui em Belo Horizonte agora, nas 9h35 da noite do dia 31 de outubro, eu vou me desligando e já pedindo desculpas antecipadamente, tanto pelos rants desse episódio de hoje, quanto pelo som incidental que você provavelmente ouviu aí enquanto eu estou falando, que é a persiana daqui de onde eu estou batendo incansavelmente por causa desse vento que está uivando aqui em Belo Horizonte. Daqui eu vou me despedindo e vou me desligando. Eu sou o Caio e... Eu sou o Felipe Men, falando de São Paulo, da chuvosa São Paulo. Chuvosa não, chuvinha, mas aquela chata. Nesse dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, que é o dia do Saci Pererê, é o dia de Carlos Drummond de Andrade também, igual eu vi hoje de manhã. Sim.
Não vamos falar sobre isso. Isso. Tá, um abraço para você, a gente se fala na semana que vem, não é isso? É isso aí, cabeça. Até a semana que vem para você e para todos que curtiram esse episódio. Estamos aguardando os seus comentários no Facebook, AS Nome, no nosso site, aindasemno.me, ou onde mais você puder nos contactar, lá no Felipe Cabeça no Twitter e no Caio CGO também no Twitter. Dá uma googlada lá no Google+, eu sou o Caio César e você também pode falar sobre o Ainda Sem Nome por lá. Então vamos nos despedindo, até a semana que vem, pessoal. A gente se fala ao longo do período. Até mais. Valeu, um abraço para vocês, até mais.